Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, uma das passagens muito conhecida. 2 Reis, capítulo 4, a gente vai começar a ler a partir do verso 8. Mas antes mesmo do verso 8, tem ali uma história de uma mulher que ela tinha acabado de perder o seu marido. E como de praxe, né? Naquela época já existia o que existe hoje. Antigamente, quando nós não pagávamos alguma dívida, a dívida poderia caducar, né? Ou mesmo se a pessoa morresse, a dívida caducaria, mas hoje não mais. Se a pessoa morre devendo, a gente vai ter que pagar os impostos daquela pessoa. E aconteceu esse caso, aonde a mulher perdeu seu marido, ela tinha ali 2 filhos, e os credores da dívida do seu marido, eles iam até a casa dessa mulher, e ela descobre que o profeta Eliseu estava passando por aquela cidade, e ela chega até o profeta Eliseu e fala: me ajuda, porque o meu marido morreu, eu sou viúva, não tenho condição, preciso quitar a dívida dele. E os credores estão vindo à minha casa para pegar os meus filhos, para fazer deles escravos. Então me ajuda. E por uma palavra lançada, por uma palavra profética lançada sobre aquela mulher, ela entendeu pela fé aquilo que o profeta Isaías tinha ali, o destinado. Ele falou para ela: vai para a tua casa, o que você tem? Ela falou: não tenho nada, o que eu tenho é só um pouco de azeite e só isso que eu tenho. Aí ele falou: então ok, pega então esse pouco de azeite, se tranca no teu quarto e pede ali vasilha para a galera, o maior número possível de vasilha que você tem, se tranca no teu quarto, e ali você vai começar a despejar um pouco desse azeite sobre as vasilhas. E a palavra fala que o azeite, assim como a ministração que o Vini trouxe, que a multiplicação ocorreu dentro daquele quarto. O azeite que era para pagar apenas os credores, sobraram para eles sobreviverem. E isso é através de uma palavra profética. Então 2 Reis fala sobre a respeito de Eliseu, um profeta totalmente usado por Deus. E lá a partir do verso 8, fala a respeito também. Eu queria muito ler até o final para vocês entenderem toda essa história, que fala a respeito da mulher sunamita. Várias histórias na Bíblia. Eu estava até comentando com o Val e com o diácono Alisson ali atrás. Eu falei: existe palavra que o Espírito Santo conduz totalmente, e existe palavra que são palavras sazonais, né, que você traz no dia que há, como o dia das mulheres, o Natal, você traz uma palavra específica. Porém tem palavras que são de necessidade. E eu vejo essa como uma palavra tanto de necessidade, porém como uma palavra sazonal. Então Deus falou muito comigo, eu creio que vai falar contigo também. Aonde essa mulher sunamita, ela também estava passando por um momento perfeito, porque ela tinha condições. Abra comigo, já está aberta aí, a partir do verso 8 diz assim, 2 Reis 4, 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Até aí, vamos tentar decorrer dentro do texto. Eu acho interessante, como o Vini falou novamente, ele já tinha ministrado aquela palavra. Só que quando a gente começa a entender entre linhas aquilo que Deus quer falar com a gente, é muito lindo. Por isso que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eliseu passava por Sunem, e ele sempre chamava a atenção de uma mulher, essa mulher sunamita, que ela era rica. Em outras versões a palavra diz que ela era importante. Em outras versões, ao invés de se chamar da rica, a palavra diz que ela era grave. Então ela tinha ali condições financeiras. Então a ideia desse texto é realmente, quando se diz ali, quando você traduz para hebraico, é realmente rica. Então ela era uma pessoa que tinha condições.
E no verso 9 continua: de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. O que Eliseu era? Ela via nele um santo homem de Deus. Pensa você, homem, ser reconhecido pelo, olha lá, aquele é um cara que ele é santo homem de Deus. O exemplo, igreja, arrasta mais do que discurso. Eu vou repetir: o teu exemplo arrasta mais do que discurso. Aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, o seu testemunho precisa arrastar mais do que aquilo que você disse. Amém? Então é muito fácil eu falar porque eu sou, porque eu faço, porque não sei o que e tal, e ser um cara mau caráter e não dar bom testemunho. Então eu tenho que dar bom testemunho com o meu andar, com o meu falar. Então a mulher olhava para Eliseu e falava: meu, esse cara é um homem santo de Deus. E isso ela comentou com o marido dela. Amém? Aí no verso 10 continua ela falando: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Resumindo, ela era uma mulher perfeita, porque ela estava de boa com os governantes daquela região, ela não devia nada para ninguém, ela era uma mulher bem sucedida, porque ela falou: o cara é santo, o cara é homem de Deus. Então, como ele é um profeta, ele passeia por aí entregando a palavra de Deus. Eu vou chamar o meu marido, eu vou fazer um quarto aqui para ele aqui em cima aqui, e vou deixar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Entenda, no final você vai entender que inconscientemente ela estava construindo algo profético para a vida dela. Sabe quando a gente entende, né? Poxa, quando a gente recebe um profeta, a gente vai ter galardão de profeta, a palavra diz. Quando a gente recebe alguém, quando eu recebo alguém na minha casa, que eu sei que é homem de Deus, cara, senta aqui, almoça aqui, janta aqui, porque aquilo que você serve, você também será servido, entendeu? E ela mais ou menos declara assim: eu fiz porque eu quis para ele, foi sem interesse algum. Ela não fez aquele quarto falando: ele é um profeta de Deus, então vou fazer esse quarto, ele vai morar aqui e ele vai entregar um manto para mim. De forma alguma. Meu cara é profeta, então eu vou fazer com que ele seja bem acomodado aqui. A Bíblia não diz o que ela faz, qual que era o trabalho dela. Não sei se ela era uma empreendedora, eu não sei se ela trabalhava no CLT, não sei. Só que eu acredito, pelo fato dela ter feito essas coisas, ela era aquela mulher de Provérbios 31:15. Amém? O fato dela ter entendido, ter respondido esse chamado de Deus no coração dela. E hoje mudam muitas coisas. Quando eu olho para um cenário de uns 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, você não via o mercado de trabalho de mulheres tão crescente como é hoje, amém? Antigamente nas empresas era difícil você ver uma mulher que é chefe, uma mulher que lidera. Hoje a minha supervisora no meu trabalho é mulher, a gerente global do meu trabalho é mulher e domina muito bem, e eu sou totalmente submissa a elas. Antigamente não, a minha mãe mesmo e meu pai falou: você não vai trabalhar porque você vai ficar em casa cuidando dos filhos e está tudo certo. Só que minha mãe começou a trabalhar, começou a ter que sair de casa porque meu pai saiu, e se minha mãe não fosse trabalhar, nós não ia comer. E aí minha irmã começou a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar cedo, e glória a Deus por isso, amém?
cada um tem as suas escolhas. Então, olhando dessa forma, essa mulher, ela era engajada, ela trabalhava, ela ia para cima, ela era como se fosse uma mulher da atualidade de hoje. Então ela não tinha apenas um cargo do lar, ela fazia algo a mais para agregar no teu salário. Estão comigo, igreja? Ontem mesmo nós tivemos um momento, né, do Recria aqui, a gente conversou sobre isso, sobre quais os planos futuros, né, como que funciona a finança hoje dentro de um casamento, como que você está ali colocando a tua receita, a tua despesa, o seu marido sabe, a sua esposa sabe quanto que você ganha, quanto que não ganha. Isso é escolha de cada um, amém? Isso é algo que a gente precisa entender. Então hoje as mulheres, elas passaram a agregar outras funções e não mais ser apenas mães. A pastora mesmo, ela pastoreia, trabalha fora, cuida de mim, cuida do Bernardo, cuida do Pedro, lava, passa e cozinha. Cara, não é dupla jornada, é 10ª jornada. Eu não conseguiria fazer metade do que ela fazia, de verdade, não conseguiria de forma alguma. Então hoje a gente entende que as mulheres não estão mais deixando as coisas, elas estão agregando algo a mais, fazendo algo a mais. E eu confesso que só mulher, só mãe sabe fazer isso, é ou não é? Só mulher consegue fazer isso. O homem, quando ele fica viúvo, ou quando ele separa, ele tem a necessidade fisiológica de arrumar uma pessoa mais rápido, porque ele não consegue fazer duas partes. Ele precisa, eu não consigo, então eu preciso arrumar uma mulher o mais rápido possível para fazer a minha parte de mãe. Agora não, a minha mãe separou do meu pai, ficou vários anos solteira, porque ela conseguia, além de fazer um bom papel de mãe, ela fazia um bom papel de pai. Então se você hoje cria o teu filho sozinha, eu tenho certeza que você faz melhor do que junto. Minha mãe criou eu junto, e minha irmã criou junto, e ela fez um bom papel. E a gente hoje, infelizmente, vê que isso é meio que normal. Mas Deus deu essa graça, né, às mulheres cuidar disso daí. Então a mãe, ela, pelo contrário do homem, ela tem esse papel, ela tem essa força, ela tem esse vigor, diferentemente totalmente do homem. E o sentimento de mãe, igreja, é o sentimento que mais chega próximo de Deus. Lá em Isaías 49:15, se você quiser abrir, Isaías 49:15, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Então a mãe na Bíblia, ela sempre foi utilizada como um projeto de Deus, amém? Sempre. Quando Deus ia gerar, ou ia gerar um homem importante na palavra, sempre Deus mandava um anjo e falava: fala com Maria, que você vai conceber um filho, e esse filho se chamará Jesus. Ia falar com a mãe de Sansão, falou com a mãe de Moisés. Ela enviava anjo para falar com as mães. Olha a importância disso. 1 Timóteo, vou falar rápido, se você quiser marcar para depois você abrir, ou se não, se já conseguir projetar aqui, será perfeito. 1 Timóteo 2,14, a palavra diz assim: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, e se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade e com bom senso. Deus estava dizendo assim, você vai se salvar, mulher, mas você vai se salvar para dar filhos. Deus salvou Eva lá para ela ter filhos. Eu preservei a mulher para gerar. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Profeta messiânico lá no Antigo Testamento já estava falando de uma mulher que
que nasceria há 400 anos depois. Então ele está declarando ali: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava sinalizando, falando: cara, eu criei a mulher, eu formei a mulher para que ela possa gerar. E isso, eu não sei se eu assisti um vídeo, eu ouvi um vídeo. Vocês sabem que hoje o ser humano está querendo deturpar a imagem de Deus, falando que o homem também pode gerar. Não tem como isso. Mulher tem todos os órgãos preparados para gerar. O homem não gera. Amém? Mulher que gera. E Isaías está declarando ali que uma virgem ficaria grávida de um filho. Então era já uma profecia que estava linkada com o nascimento do Messias. Isaías, eu acho que ele declarava, mas ele nem sabia o que ele estava falando. Só que ele falava assim: é para eu falar? Demorou, vou falar. É para eu profetizar? Eu vou profetizar. Ele nem viu a profecia se cumprir, mas Deus pedia para ele falar, ele ia lá e falava. Ele ia lá e declarava. E quando uma mãe, igreja, quando uma mulher, na verdade, se torna mãe, a gente vê que ela se torna agraciada, né? Como eu falei, eu acompanhei o nascimento dos meus 2 filhos. O primeiro nascimento, o médico falou assim: pai, o senhor está muito nervoso. O principal foco aqui é o nascimento do teu filho. E se você desmaiar, filhão, esquece, você vai ficar jogado aqui nessa sala. Eu falei: agora que eu desmaio mesmo. Porque eu ficava tipo assim, ó, com o maior medo, cara. E os 2 foi cesárea, e saindo da sala, aquele cheiro de bacon, de pele queimada. Eu falei: eu vou morrer agora. Eu não posso ver sangue. Eu fechando os olhos. E aí na hora que o Pedro saiu com aquela cabeça, nasceu com quase 5 quilos. Foi com 5 quilos que ele nasceu? Foi com 5 quilos que ele nasceu? 5 e pouco, não foi? 4.800, quase 5. Pensa, se fosse normal. Mas ainda bem que foi cesárea. E aí o médico falou: ó, se você cair ou desmaiar, esquece. E a gente vê que mulher realmente é agraciada. Lucas 1, no verso 28, diz: o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Ela nem sabia. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. Então mãe é muito mais do que herdar um filho. Ou mãe é muito mais também dar aquilo que o filho quer. Amém? Ah, não, porque a mãe não, porque eu não tive quando eu era criança, agora meu filho vai ter tudo. Está errado, faz ele ter valor primeiro. Não é assim? A gente, muitas pessoas falam: não, eu não tive, então eu vou comprar. Eu não tive, então eu vou fazer. Eu não tive, eu vou dar. Dá, mas faz ele entender o valor das coisas. Porque quando ele crescer, pode ser que ele não dê valor, mas ele te cobre. Mas você é minha mãe, eu não pedi para vir no mundo, então eu quero um PlayStation, eu quero um iPhone, eu quero um Nike. Vai trabalhar, meu filho. Vai, hoje você pode trabalhar com 13 anos. Meus filhos já estão sabendo que com 13 anos vai trabalhar de... Como que é? Jovem aprendiz. É aprender a dar valor. As coisas... Existe o preço e tem valor. Amém? Então o ministério de uma mulher, igreja, não começa... O chamado ministério de uma mulher não começa dentro de uma empresa, de uma multinacional que tem um bom salário, mas o ministério da mulher começa com os princípios bíblicos, ensinando, cuidando, dentro de casa dos seus filhos. Amém? Eu trabalhava numa empresa, e aí um dos treinamentos que eu tive com o CEO, ele falou: cara, eu escolhi trabalhar demais, então eu não vi o nascimento dos meus filhos, eu fiquei doente, eu não consegui acompanhar meu filho numa internação, eu trabalhei e tal, e tal, e tal, o filho dele cresceu, e ele não teve contato, o filho dele viajou, entende? Não apenas para as mães, mas para os pais também. O nosso maior ministério é a nossa casa, são os nossos filhos. Tito 2, a partir do verso 2,
A palavra diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu acho que as feministas piram quando vê um versículo desse, é ou não é? A palavra fala, cara. A gente fala sobre submissão, não é sobre o homem pisar na cabeça da mulher porque eu mando, porque eu falo. A submissão é os dois estarem sobre a mesma missão. Se os dois não estão sobre a mesma missão, não vai dar certo. Sobre a mesma missão. Muitos homens pegam essa palavra para deturpar, não, porque a palavra fala que a mulher tem que ser submissa. Então vai você querer fazer o que ela faz? Eu não consigo. É sobre a mesma missão. Igreja, eu comentei no começo, a gente não deve acreditar e valorizar essas datas comemorativas. A realidade da vida é não ser relevantes a essas datas, mas é ser relevante às nossas mães, a todas as datas comemorativas em todo o tempo. Amém? A quebrar todos os paradigmas a todo o tempo. Deus não falou assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe hoje e amanhã, mas a palavra diz: honra o teu pai e tua mãe em todos os dias da tua vida, para que prolongues os teus dias nessa terra. Então não é mais para honrar. Hoje a gente vê ai, minha mãe, eu te amo, dando presente, rede social, aleluia, mas faz isso em fora de época de temporada de festas também. Amém? Posso contar com vocês declarando o teu amor pela tua mãe fora desse dia também? É importante, não apenas nessa data honrar, é o ano todo pau torando, aí chega no dia das mães, porque eu te amo. Valeu-me Deus. Tem que honrar as mães todos os dias. Então não dá para a gente apenas valorizar nesse momento. Vamos voltar agora lá para a Sunamita, para a gente finalizar. Verso 9 de 2 Reis. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ninguém tinha revelado para ela. O próprio Deus revelou para ela quem era Eliseu. Amém? E Deus tem uma parada muito louca com as mulheres, que Deus revela no íntimo. E nós que somos casados, a gente precisa, a gente sabe que é verdade, mas o homem não quer dar o braço a torcer, é ou não é? Quando a mulher fala de uma coisa, eu finjo que não acredito, mas por dentro estou 100% acreditando, porque é real. Deus tem uma parada, como também Deus revelou para a mulher sulamita, falou: esse homem aí é um homem de Deus. Então ela não se revelou, ninguém revelou para ela, mas a conduta dele chamou a atenção. O cara é profeta, ele vem de diversas vezes aqui em Sunem, então a gente precisa fazer algo por ele, algo para ele. Mas ela nem sabia que esse algo que ele estava fazendo para o profeta serviu para ela lá na frente. Ela lançou a rede e falou: Deus, é para fazer, vou fazer para construir, então vou colocar aqui um quarto top para ele, vai ser perfeito, e eu vou me engrandecer porque ele vai ficar feliz. Só que esse quarto que ela fez para ele serviu para quem no futuro? Para ela. Tem gente que você precisa desviar da conduta. Tem um monte de crente que na igreja rota a santidade e lá no mundão, aqui não existe isso, glória a Deus. Aqui é todo mundo crente, dá bom testemunho em casa, no trabalho, na rua. Amém? É ou não é? Amém, igreja? Todo mundo aqui é cristão na palavra. Amém? Ou não? Amém, né? Tem que ser. Tem que ser. A conduta de Eliseu chamou a atenção dela. Então lá no verso 10 de 2 Reis 4, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira. Sabe o que é engraçado?
como que a Bíblia detalha, né? Ela poderia falar muito bem assim: a sunamita com seu marido construiu um quarto. Tá legal. Só que não, a Bíblia ela vai lá no detalhe. Ela construiu um quarto e coloca nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. 4 elementos que não precisava ser dito na Bíblia, mas tinha naquele quarto uma cama, uma cadeira, uma mesa e uma lamparina. 4 objetos que não precisava ser escrito. Mas se você lê, igreja, num parâmetro profético, a gente vai entender de outra forma. A cama naquele lugar era um descanso. Sabe quando você está preocupado? Quando você somente está acelerado, você, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Ai meu Deus e tal. Então Deus fala para ela assim: coloca uma cama para o profeta deitar e descansar. Colocar as preocupações dele na cama do descanso do Senhor. Fala para a igreja ficar descansada, porque no quarto tem a cama, então descansa. Descansa. Salmo 37:7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com... Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Mas a minha vida está uma loucura, está tiro, porrada de bomba. A palavra fala: descansa no Senhor, meu irmão, espere com Ele com paciência. Esses dias eu conversando com o irmão, a gente estava dizendo a respeito do tempo. Houve uma profecia: daqui a tantos anos Deus vai fazer isso, e a pessoa se apega a esse ano. Daqui a 2 anos Deus vai fazer isso. Só que a gente não entende que tem o tempo Cronos, que é o nosso tempo, e o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Então o nosso tempo é diferente de Deus. Provavelmente o profeta te entregou aquela mensagem no tempo Kairos que não há de ser revelada. Amém? Então é o tempo Kairos e o tempo Cronos. Lembrando, Deus está dizendo para ele: descanse. Salmo 91, verso 1: aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, só descansa. Deus colocou uma cama lá para o profeta descansar, e Deus está falando: eu estou te colocando na cama para você descansar. Mãe, descansa. Sunamita era mãe nessa época? Ainda não. Ela não era mãe ainda. A mulher sunamita, ela proporcionou ao profeta: deita, descansa em Deus, cara. E Deus, Ele quer nos proporcionar. E no texto também diz que ela fez uma mesa. O que significa mesa, igreja? Mesa significa honra. Quando você está ali preparando uma mesa, é uma honra que estão fazendo todos os cultos. Eu e a pastora, nós somos honrados, porque quando acaba o culto tem uma mesa enorme lá atrás, com umas coisas que a gente se sente honrado quando a gente vê aquela mesa. Amém? E quinta-feira o Flavião ministrou a respeito de Mefibosete. Quando Davi, ele lembra de Jonas, ele fala: Jonas era parceiro dele. Mefibosete era filho de Jonas. Ele fala: será que ainda existe alguém vivo da família de Saul? Porque eu tenho uma família com Jonas, e eu quero honrar a família de Jonas. Aí foram lá em Lodebar, buscaram Mefibosete, e Mefibosete sentou na onde? Na mesa com Davi. Foi servido. Ele serviu, foi servido ali. Davi, ele tinha uma aliança totalmente com Jonas. O mais interessante também, quando Jessé, quando Samuel é chamado para ungir Davi, Samuel vai até a casa de Jessé, ele chega lá e fala: vim aqui ungir o rei. Os irmãos de Davi já tudo pomposo, tudo fazia parte do exército. Os caras estufaram o peito e falaram: então vão ungir o rei, deve ser alguém de vocês aqui. Aí Deus fala para Samuel assim, falou: não, o que eu escolhi, o que eu vou ungir não está entre esses aqui não. Então vai buscar aquele que falta, e eu só vou sentar à mesa quando o escolhido chegar. Mesa é lugar de honra. Deus vai te honrar na tua casa, Deus vai te honrar na mesa, em nome de Jesus.
Salmo 23, verso 5, preparas um banquete, ou preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha o que a sunamita estava fazendo num quarto, construindo algo profético que nem mesmo ela sabia que ela ia utilizar, a igreja. Então, se Deus pediu para você fazer, faça, por mais que ninguém entenda. O profético é você fazer algo daquilo que Deus está te mandando sem você o ver, algo que essa mulher já estava fazendo. Estão comigo? Detalhe, ela não tinha filhos, mas ela já se comportava como mãe, porque ela quis cuidar. Ela tinha um coração geracional. Ela entendia que ela precisava cuidar daquele profeta. Eu preciso cuidar desse cara aqui, mesmo não sendo mãe, mesmo não tendo filho. E só mãe tem capacidade de pensar no outro, né? Só mãe consegue ter esses mandos doidos aí. Porque por isso que uma mulher que não teve filhos, aliás, ou teve ou não teve, ela não deve ser egoísta. Amém? Se uma mulher é egoísta, ela não entendeu ainda a respeito de ser mãe, porque mãe é dedicação total a você, estilo Casas Bahia. É ou não é? Mãe é a única que enfrenta uma fila de uma cadeia e fica de cócoras só para ver o teu filho. O neném já ministrou várias vezes aqui, ele sempre dá o testemunho dele. Meu amigo de infância, conheci o neném com 11 anos de idade. Ele preso, eu falava: meu irmão, eu nunca vou te visitar. Ficar nu, com a mão no bolso, de frente de uns caras, não vou. Mas a mãe dele ia quase todo domingo. E ela ficava despida em frente de homens. Para quê? Para ver o filho. Então, mãe faz o que faz para ver um filho. Se você for na Cracolândia, você vê o tanto de mãe procurando os seus filhos. Se você for numa boca de droga, você vê tantas mães procurando os seus filhos. É ou não é? E às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não... Ela não está nem aí se o filho está perdido, está morto. Ele fala: é meu filho, está drogado, está zoado, está preso. As pessoas não vão entender, vai falar: é meu filho, eu amo ele. A gente não vai entender o sentimento de mãe. Amém? A gente não entende. Só que a mãe não é aquela, assim como eu disse, que dá tudo para o filho. Não, filho, eu vou te dar um PlayStation, uma calça de marca, um iPhone. Mãe é aquela que entende que é necessário projetar o seu filho no centro da vontade de Deus. Essa é uma mãe que entendeu o recado. Eu preciso projetar o meu filho no projeto, no altar do Senhor. E Ele ouve a tua oração. Amém, mãe? Essa mulher, essa sunamita, ela preparou a cama de descanso, a mesa da honra. E ela preparou também o quê? A cadeira. Naquela época, igreja, não era todo mundo que tinha cadeira, só os ricos tinham cadeira. Uma cadeira, ela era feita como se fosse, ela era talhada. Eles pegavam a madeira bruta, talhavam a madeira ali, e ela demorava aproximadamente 6 meses para ficar pronta. Então, sempre quando a gente vê o povo reunido, é tudo sentado no chão, e está tudo certo. Só que essa mulher, ela colocou uma cadeira dentro do quarto do profeta, porque ela era rica. E quem fazia a cadeira, fazia o trono dos reis. O mesmo material que era feito as cadeiras, era feito também o trono do rei. Amém? Salmo 113, verso 5 diz: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes e com o príncipe do seu povo. Então, profeticamente, a mulher estava colocando aquela cadeira para que um príncipe se assentasse. Estão entendendo? Uma cadeira de honra de Deus para você. Deus prepara uma cadeira de honra. E a quarta coisa que essa mulher preparou foi uma lamparina. A lamparina, a palavra diz que ela tem que estar por cima, ela não tem que estar por baixo. Porque qual que é a função da lamparina? Alumiar ou iluminar? Iluminar. O povo lá da minha terra fala alumiar. Ela tem que estar totalmente por cima. Mateus 5,15: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Continuando no verso 14 de 2 Reis 4,
Estão comigo? Dá um glória. Quem está dormindo, diga amém. Todo mundo acordar. Mais tarde, agora que entra a palavra, amém? Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos. Ela fez tudo isso e ela era estéril. Amém? Rica, poderosa, construiu um quarto para o cara. Ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. O bichão já não funcionava. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. Aonde ela veio? Até a... Vocês passaram por uma porta aqui hoje, não passaram? Sabe o que significa a porta? Transição. Quando você passa pela porta, Deus muda algo. E Deus vai mudar algo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Verso 16, e ele disse, por volta dessa época, Eliseu estava profetizando na vida dela. Por volta dessa época aqui, ó, no ano que vem, Sulamita, você estará com um filho nos braços. Começou a profecia ali. Ela contestou, não, meu senhor, não iluda a tua serva, não vem falar para mim, não vem profetizar de novo para mim. Já entregaram muitos mantos para mim, mas você vem de novo profetizar uma mulher. Não iluda a tua serva, homem de Deus. Aí no verso 17 diz, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte. Por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho, o menino cresceu, e certo dia foi encontrar seu pai que estava com o celeiro. Se vocês entenderem, ler tudo, vocês vão entender que história linda e maravilhosa. Então Eliseu chegou nela e falou, ó, você vai engravidar, eu vou te dar um filho para você. Ela falou, para de ficar falando, para meu, já entregaram muita profecia para mim, e eu não vou acreditar de novo que eu vou ser mãe, não iluda a tua serva. Eliseu falou, então tá bom filha, só aguarda, que daqui a um ano, eu vou te ver você com os filhos no teu braço. Aí continua no verso 19, de repente, ele sai ali, né, o menino cresceu, pá, certo dia ele foi encontrar seu pai, que estava com o ceifeiro. Olha a diferença de pai para mãe, estão comigo? De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai pai, minha cabeça, a minha cabeça. Ele está dando um rolê com o pai, e o menino começa a gritar, pai, minha cabeça está doendo. Olha pai, minha cabeça está doendo aqui. Então o pai disse ao servo, leve para a mãe. É fácil, né? Tá andando com o filho, ai minha cabeça. Tá, leva lá para o Lulu lá, Bernardo. Eu não sei resolver esse problema não. Manda lá para o braço da mãe lá que tá tudo certo. Então, o filho, ele está com dor e só sobra para a mãe. Quando o filho está doente, só sobra para quem, igreja? Então, geralmente o pai diz, geralmente o pai digo, é frescura, rapaz, para com esse negócio de frescura, isso é frescura. Para, eu nunca tive dor, que você está tendo agora, fica quieto. É, eu sou um desses. Algum pai faz isso? Oh, glória a Deus, então você já não sou só eu, né? Que, mano, é dor o quê, rapaz? Você vai pra tua mãe lá. Tomara que é dor remedinho e cure rápido, né? Então nós ficamos pensando nessa. Aí o verso 20. O Senhor pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia. Quando ele... Então não era só uma dorzinha, velho. O menino morreu. Pensa o pai. Mano, não era uma dorzinha, o menino morreu. Falou, Jesus amado, e agora? Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que ele estava doente, mas ela permaneceu de joelho. Ele estava ali passando por uma luta, mas a mãe, ela continuou de joelho. Ele estava desenganado, mas ela continuou de joelho. Então, mãe, vence as lutas de joelho em oração. Eu não sei qual que é a tua luta, mas você vai vencer de joelho em oração. Domingo passado eu falei que meu primo veio, eu falei, cara, hoje eu sou o que sou porque a minha avó venceu em oração. Porque a minha mãe também orava do jeito dela, mas orava em oração. Então, mãe, ore em oração é boa. Ore de joelho que Deus vai ouvir tua oração. Amém? Tipo, acredito que ela questionava assim, mas se o meu filho morrer? Ela estava lá, eu projetei ele no altar do Senhor.
Então antes dele nascer, ela já tinha um plano preparado. Antes mesmo dela saber que ele ia nascer, ela já tinha feito um plano lá atrás. Qual que era o plano dela? Um quarto com o quê? Uma mesa, uma cadeira, a lamparina e a cama. Tinha esquecido disso. Ela fez lá. O filho dela doente, morto. Sabe o que ela fez? Eu vou para o quarto. Para onde ela foi, igreja? Para o quarto profético que ela tinha construído para o profeta. O que ela foi fazer? Orar. 2 Reis 4:21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a... Ela tinha feito o quarto sem saber que ela precisaria desse quarto. Meu filho morreu? Então tá bom, peraí. Pegou o filho, colocou na cama que o profeta deitou, sentou na cadeira que o profeta sentou, iluminou o quarto com a luminária que o profeta usava. Agora a porta, transição, está na mão de Deus. Eu estou saindo do quarto, eu vou orar. E ela orou, e ela clamou. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Eu vou deixar um menino aí, nesse ambiente totalmente profético. Sabe quando a Daiane falou a respeito que nós somos doidos? Somos doidos, porque nós acreditamos em oração, e oração ela tem efeito. Quando nós ungimos a nossa cama, ou você solteiro, começa a fazer isso. Eu profetizo o meu marido, eu profetizo a minha esposa, eu profetizo que o meu filho vai sair das drogas, eu profetizo um futuro maravilhoso para os meus filhos, eu profetizo a minha empresa crescendo e sendo reconhecida, eu profetizo a minha vida financeira. A mulher fez isso sem ao menos saber. Ela não reclamou, ela murmurou. O que é para eu fazer? Para eu orar? É para eu estar de joelho? Está morto, já era, já deram a sentença, manda o caixão que o menino morreu. Mas ela falou assim: aqui está. Orei, fechei a porta, saí e descansei. E esqueci. Estão comigo? Com uma palavra, apenas com uma palavra. Seu filho pode até estar dando um trabalho, pode estar até afastado do evangelho, mas com uma palavra, coloca o teu filho na cama do milagre, que ele ressuscita para algo importante ao Senhor. Foi o que essa mulher fez, ela colocou lá. Então muitos filhos que estavam mortos, mas a mãe construiu um ambiente profético. Sabe, tipo, essas coisas de doido. Eu queria ter um carro do ano, esse carro não queria, então eu fui lá e eu ungi, eu consagrei, e Deus abriu a porta. Da mesma forma, eu não sei qual é o teu problema, o que você necessita. Construa esse quarto profético e adora o Senhor de joelhos. Amém? Então estava ali a cama do milagre, estava ali a mesa totalmente do milagre também. E ela deitou, ela descansou. Deus não perdeu. E vai chegar um momento, igreja, que o justo, que é eu, você, viverá pela fé. E às vezes a gente tem colocado a nossa fé numa balança. Será que a Bíblia é real? Será que a adoração é... Será que anjo existe? Será que demônio existe? Ou uma palavra profética que existe sim. Palavra profética existe. Essa mulher antes de ter o filho, aí sabe o que a palavra fala? Que Eliseu subiu ao quarto, ele deitou sobre esse menino, ele assoprou sobre a sua narina e ele nasceu de novo. Ele ressuscitou o sonho da sunamita. Qual que é o teu sonho que está enterrado? Qual que é o teu sonho que está morto? Construa algo profético para que esse algo profético possa novamente nascer. A tua família, os teus negócios, os teus filhos. Qual que é o teu sonho? Feche os teus olhos e inclina essa cabeça em nome de Jesus. Sabe o que a sunamita ela criou? Através da honra ao profeta, ela criou um ambiente profético. Ela viu ali o seu filho morto, mas ela não valorizou aquilo que ela viu. Ela não aceitou aquilo que ela estava vendo. E hoje Deus quer que você entre nesse quarto profético. Você que não gera, ou você que se culpa, que não criou seu filho, ou que existe uma acusação na tua vida. Poxa, o que eu fiz? O meu filho não permaneceu no caminho do Senhor, ou eu não criei o meu filho, os meus pais criaram o meu filho. Então o que está acontecendo na vida dele, na vida dela, foi escolha minha.
Mentira de Satanás, porque o Senhor que cuida de todas as coisas. Não deixa isso entrar no teu coração. Em nome de Jesus, entra nesse quarto profético. Você que não gera, ou você que se culpa, seja curado em nome de Jesus. O Senhor quer que você entre hoje. Assim como a sunamita, ela construiu aquele quarto antes mesmo, o quarto profético de oração que ela construiu para o profeta, e ela usou para o seu milagre. O que você precisa? O que você precisa para gerar? O que você precisa para gerar? Hoje eu não vou fazer apelo, hoje eu quero fazer algo diferente. A gente vai adorar.